Eu quero que você pense por um momento. Se você fosse escrever um artigo, uma peça jornalística sobre o Sul é meu país, como é que você abriria isso? Como é que você abriria esse assunto? O Sul é meu país é uma organização de pessoas no Sul que quer formar um novo país. E a liberdade de associação, a liberdade de autodeterminação dos povos, ou você pode fazer uma relação com o Brexit, as novas tendências, talvez a descentralização dos países, uma discussão sobre o federalismo, a história do Brasil, ou sei lá, a eficiência do tamanho do Estado, movimentos políticos diferentes. Tem todas essas linhas de argumentos que você pode começar a pensar, bom, são coisas novas que estão acontecendo no mundo. Eu posso começar por alguma delas. Como é que foi começado o artigo que saiu aqui no site da Folha de São Paulo sobre o Sul é meu país? A gaúcha Anídria Rocha, eu achei que era sobre o Sul é meu país, 46 anos de idade, administra 20 grupos de WhatsApp. Então como é que funciona isso? Você começa o artigo sobre um movimento de separação de um país falando que ele é um grupo de WhatsApp. É assim que você finge neutralidade, mas não é neutro. De todas as aberturas, eu sempre considero, assim, eu gosto de escrever, e especialmente nos vídeos, eu considero a abertura uma coisa importante. É onde você vai colocar o tom da coisa. É onde você vai mostrar por que aquilo é importante, ou por que as pessoas deveriam se importar de ler aquela matéria. Qual é o tom, qual é a coisa que está em debate, em jogo, ou talvez alguma coisa engraçada para chamar atenção. Não. A gaúcha Anídria Rocha, vamos pegar a liderança, administra grupos de WhatsApp e acompanha centenas de outros. O requisito para fazer parte é simpatizar com a causa, não movimento. Boa escolha de palavras, péssima escolha de palavras. Uma causa, o Sul é meu país, que deseja separar Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul do Brasil. Então você já abriu o teu artigo com chave de bosta. Nenhuma informação, nada. Só, eu tenho essa mulher, ela tem os grupos de WhatsApp. É isso aí. Ótimo, começou muito bem a sua peça jornalística. A moradora de São Jerônimo, peraí, você não vai falar do movimento? Você está falando, é uma biografia ou é um artigo sobre o movimento separatista? Eu não estou entendendo, desculpa. A empresária lidera um movimento que organiza um plebiscito informal marcado para outubro e com 4 mil urnas nos 3 estados. Tá. Vai ter um plebiscito no dia 2, inclusive, se você quiser votar, um plebiscito informal, ele não vale nada, mas é uma votação feita de maneira séria, não é uma petição na Vaz, ou um abaixo-assinado, ou uma pesquisa que você pode dizer que é comprada, não. É uma votação que vai ser feita de maneira séria, com urnas, com tudo organizadinho, sem fraude, um negócio vigiado, tal, bem feito. Não uma petição na Vaz. Então é uma coisa séria. E eles abrem um artigo falando que tem essa mulher, ela tem uns grupos de WhatsApp. Não. Ótima rendição jornalística do evento até agora. 0 de 10. Ele falou, não, a votação vai ocorrer, tal, legal. A cédula fará a pergunta, você quer que o Paraná... E vai ter também uma pergunta. Você quer que o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul formem um país independente? Tá, mas legal, você não falou nada no movimento até agora. Não, pode ser que vai mais no artigo, né? Vamos com calma, não sei. Vai que ela gosta de deixar a informação depois. A meta é alcançar 1 milhão de pessoas. Acabou. Acabou. Essa foi a cobertura que foi feita do Sul é meu país. Tem uma mulher, ela tem os grupos de WhatsApp, vai ter uma votação. É isso. Nada sobre autodeterminação dos povos, separatismo, movimentos legítimos, federalismo, organização, pessoas que podem estar insatisfeitas, nada. Não. É um grupo de WhatsApp. Fantástico. Vamos lá. Pelo mundo. Vamos fazer então a pegada mundial, né, de separatismo. Aí ela fala de alguns lugares que separaram e na Constituição não pode. É isso. De novo, nenhum argumento, nenhuma informação, nada. Teve esses países que se separaram recentemente, eu fiz uma pesquisa de 2 minutos no Wikipedia, e é isso aí, essa é a minha rendição jornalística desse evento. Aí eles querem levar, diz aqui no artigo, né, o Sul é meu país quer levar os resultados para a ONU e para a UNPO, e os militantes, isso eu achei legal. Começa o parágrafo com isso. Os militantes comparam a iniciativa com o desejo separatista da Catalunha. Por que esta jornalista escolheu o termo militantes? Podia ser ativistas, organizadores, separatistas, sulistas. Podia ser fazer uma piadinha aos brasileiros, os envolvidos. Não, militantes. Por que ela escolheu esta palavra? Eu gostaria de saber. Qual é a conotação? É um movimento pacífico. É um movimento extremamente pacífico. Se você vê aquela galera, você vai ver que mesmo se eles quiserem bater em alguém, não vão conseguir. Ela vai lá e coloca militantes. E acabou.
Acabou o artigo. Essa é toda a informação que você vai ter sobre o movimento Eu Sou o Meu País. Então eu te pergunto, baseado nesse artigo até agora, leia o artigo. O que você aprendeu sobre o que está acontecendo? Estritamente nada. Você não faz a menor ideia do que está acontecendo, ou por quê, ou quem são os organizadores, ou seus argumentos. Não, desculpa. Quem escreveu esse artigo, desculpa, você não informou ninguém sobre nada. Vamos lá para o contraponto, certo? Agora você tem um contraponto no artigo, porque você tem a entrevista da Nidri, que é uma das organizadoras, e agora a gente tem que ter um contraponto. E se você vai fazer um contraponto a separatismo, você pensa, bom, então a gente pode falar pela união do país. União, a história do país, o nosso legado histórico, quem sabe? É um argumento meio ruim, mas você pode ir para isso. Porque nós somos melhores juntos. Comércio seria melhor, ou a defesa nacional, ou o turismo, ou a união, ou os povos, ou vamos todos nos amar, ou por que criar barreiras quando a gente pode dar abraços. Você pode fazer todo tipo de argumento assim, em defesa da união das pessoas, ou em defesa da nação, ou do patriotismo. Você pode fazer todo tipo de argumento aí, em contraponto ao separatismo. Qual foi o argumento escolhido? Título dessa sessão: xenofobia. Puta que pariu, você não tá nem tentando, né? Você não tá nem tentando fazer um artigo decente, por favor. Aí eles puxam um historiador chamado Taugolin, histórico desse Taugolin. O cara é um historiador, tá legal, ele tem uns artigos, eu vi o Lattes dele, tem um monte de coisa lá sobre o Uruguai, povos indígenas. Ele é ali do Rio Grande do Sul, estudou história lá, não é um Zé qualquer que eles acharam na rua, não é o bêbado do bar. O cara tem credenciais. Tá, o que credenciais na verdade não significam muita coisa, mas enfim. Eu vou lá ver o Lattes dele. Artigos que o cara escreveu. Ok? Artigos que o cara escreveu. As condições históricas do Manifesto Comunista. Calma lá, esse é o meu favorito. Eu queria ler esse artigo. Porque se eu olhei esse título, eu falei, não pode ser. Eu quero ler esse artigo. Neoliberalismo e separatismo contemporâneo. Neoliberalismo e separatismo contemporâneo. Eu quero ler esse artigo. Norberto Bobbio e o reformismo revolucionário. Não são a maioria dos artigos dele, ok? Isso é uma minoria, mas estava lá, ok? E não tem o outro lado. É só isso. Para falar de Lenin e Stalin é o nome de um artigo que ele escreveu. Para falar de Lenin e Stalin. A cultura proletária no interior do marxismo. E tem um capítulo de livro lá, o realismo socialista brasileiro. Esse é um cara que escreveu um artigo. Não, peraí, vamos primeiro falar do que o cara falou. Então eles trouxeram esse cara para ser o contraponto do Sul é Meu País. Só pra você entender o que tá acontecendo antes de eu falar o que esse cara falou. Então começa, xenofobia. O que você tem pra falar então? Vamos lá, Taugolin. O que você tem pra falar sobre o movimento Sul é Meu País? Abre aspas. É um movimento anti-brasileiro que mostra a dificuldade que certos grupos têm de se integrar à nação. Meu filho, se você se demite de uma empresa, você não é anti aquela empresa. Se você termina um namoro, você não é anti a sua namorada ou sua ex-namorada. Você só quer não se associar. O Sul é Meu País não é anti-brasileiro. Puta que pariu. O quão zoada tem que ser a cabeça do indivíduo pra ele achar que... Não, a gente quer o fim do Brasil. É o anti-brasileiro. A gente quer que todo mundo morra. Anti-brasileiro. Você pode falar brasileiro, que a gente não quer participar. Não, é um movimento não brasileiro. A gente não quer... Ok. Anti. Os separatistas, diz ele, não admitem a ideia de pluralidade. Eu gostaria de saber com que separatistas ele conversou. Ou se ele fizesse uma citação, quem sabe? Ou desse um exemplo. Não, ele simplesmente fala isso. Nossa, isso é a chave de bosta. E consideram descendentes de italianos e alemães comuns no sul como especiais ou raça superior. Então é o seguinte, o argumento do cara é anti-brasileiro, dificuldade de integração, não admite pluralidade, literalmente a reencarnação de Hitler. Nenhum argumento. Nada. Essa é a peça jornalística feita até agora. E depois tem umas outras coisas que totalmente irrelevantes. Esse é um cara que escreveu um artigo chamado Talibanização Piochada. Ele escreveu para um site chamado Sul 21, que pelo jeito é a versão Rio Grande do Sul do Brasil 247, pelo que eu vi, em que o cara... Tá bom. O MTG, eles têm teve uma coisa que o MTG fez, que foi uma pressão lá para colocar uma educação mais conservadora e tradicionalista dentro das escolas e tudo mais, e tá.
Tá, eu pessoalmente contra isso. Não, educação deveria ser livre, o governo não deveria ter influência nisso, e se você tá querendo que a escola doutrine, e o cara acusa ele de querer doutrinar, ok, tá. Mesmo que você esteja certo. Mesmo que você esteja certo. Ele não tá. Mas comparar isso, MTGs, movimentos tradicionalistas gaúchos, com uma organização terrorista que toca fogo em mulheres e explode países, explode as torres gêmeas. Você acha realmente que essa é uma analogia válida? O cara que fez essa analogia é o cara que diz que é um movimento anti-brasileiro e que acha que é uma raça superior. Esse é o jornalismo que a gente tem. Parabéns à matéria. Mesmo. Uau.